aí, galera? Tudo beleza? Bora lá para mais um vídeo, Filé aqui falando. Fiquei alguns dias sem gravar, é verdade, mas ainda estava de olho no mercado e operando sim, fiz algumas compras nesses dias, já vendi a maioria delas, tirei ali um pequeno lucro, algumas saí com um pequeno prejuízo, mas por que que eu resolvi tirar grande parte do meu capital do mercado no momento? Estou exposto. Uma com um grande erro que eu cometi, agora está difícil sair dela, vou ter que esperar ela voltar para eu conseguir tentar sair no 0 a 0, que é a Polygon, que é a antiga Matic, para quem conhece. Eu acabei entrando ali, não muito grande, uma pequena porção do meu capital na Polygon e depois ela derreteu. Estou com um pequeno prejuízo. E a outra que eu tenho agora, grande parte do meu capital, quase que 50%, ali entre 40% e 45%, é o Ethereum. O Ethereum eu fico mais confortável em me expor desse jeito, porque é a segunda maior criptomoeda do mercado, muito difícil ela vira zero, muito difícil perder muito dinheiro. Ela pode até cair, não tem problema, depois com certeza tem uma perspectiva de muita alta ainda para o Ethereum ao longo desse ano, beleza? Então bora lá para o nosso querido TradingView para mostrar para vocês exatamente a moeda de que eu estou falando, o Ethereum. E vocês podem ver no gráfico aqui que eu até tracei uma Fibonacci para a gente pegar ali algumas retrações do Ethereum. Ele chegou a buscar, tá, a nossa retração de 0,3. Então vocês podem ver que ele foi lá buscar o 2.350. O que indica, pessoal, talvez aqui já um pullback para o Ethereum, para agora sim ele voltar a subir e ir buscar lá os 3 mil dólares, tá? É com isso que eu estou contando. Se a gente pegar aqui o Ethereum, ele está formando aqui uma pequena bandeira de alta, tá? Isso aqui é uma bandeira de alta. Normalmente quando isso aqui acontece, o preço tende a romper para cima, tá? Então ele vem aqui, vem nessa acumulação, subiu tudo isso, faz uma bandeira de alta aqui para depois ir buscar novos patamares. E aí a gente pode traçar aqui, ó, mais ou menos uma meta para esse novo alvo, lá na casa dos 3.500 aproximadamente. Ele vai buscar esse valor? É muito difícil dizer, tá? Mas o Ethereum tem uma perspectiva de alta assim muito grande para o ano que vem ou até para esse ano. Então assim, mesmo que você compre o Ethereum nesse... Pessoal, antes de mais nada, só para deixar muito claro, não é uma indicação de investimento, tá? Eu não sou um investidor, até nem posso dar indicação de investimento, então tudo que eu falo nesse canal não é uma dica de investimento, tá? Faça a sua própria pesquisa. Estou só compartilhando aqui o que eu faço com o meu dinheiro e quais são os meus planos, tá? Então aqui o que eu penso em fazer, pessoal, basicamente se você traçar aqui uma retração de Fibonacci, tá vendo? E pegar os alvos aqui do Ethereum, você vai ver que o alvo de curto prazo está lá na casa dos 3 mil, 2.900, 3 mil dólares. Então, a gente pegar aqui, ó, o alvo mais conservador, ele voltar aqui para os 2.700, e aí seria o nosso, vamos lá, primeiro alvo para saída, se você quiser realizar, tá? Eu estou comprado aqui na casa dos 2.470, se ele subir ali até aproximadamente 2.700, nós já vamos ter aí, ó, eu já teria uma valorização de aproximadamente, vamos colocar aqui, 2.700, de aproximadamente 10%, 9,5%, já é uma boa valorização do meu capital, afinal de contas eu tenho 40% do meu capital aportado aqui em Ethereum, vai dar uma boa valorização, 10%, é bastante coisa. Agora, o alvo mesmo que eu estou de olho, pessoal, de novo, se eu traçar aqui, ó, lá da onde eu comprei, eu podia ter esperado um pouquinho e ter comprado mais baixo, eu comprei ontem à noite, ele ainda estava em 2.470, agora ele está operando na casa dos 2.456, estou com um pouquinho de prejuízo ali, mas está quase no preço que eu comprei. Mas hoje de manhã ele chegou a bater 2.300 e alguma coisa, então teria sido um alvo melhor para compra, né? Mas se ele pegar aqui, ó, se eu pegar uma estimativa de onde eu comprei e onde eu pretendo vendê-lo, que é ali próximo da casa dos 3.000, 3.100 dólares, você vai ver que vai ter uma valorização de aproximadamente 25% do meu capital investido. Cara, isso daqui assim, seria um lucro absurdo. Dificilmente você consegue, sem correr risco, uma valorização tão alta assim. E o Ethereum, por ser a segunda maior moeda do mercado,
eu diria que, assim, você, claro, criptomoeda, de maneira geral, você corre muitos riscos, tirando o Bitcoin, que tem um risco ainda, também é arriscado, tá, pessoal, mas tem um risco um pouco menor do que as outras. O Ethereum tem, sim, seu risco, mas é a segunda maior moeda do mercado, tá, pessoal? Então, assim, se a gente for comparar com outras criptos, como o Memecoin, como, sei lá, criptos de AI ou qualquer outra, ele tem um pouco menos de risco em relação a essas, tá? Mas ainda assim é arriscado, não se esqueça. E aí a gente colocaria um alvo ali a médio e longo prazo de 3 mil dólares, e aí eu estou falando mais ou menos de chegar a esses patamares lá para, não sei, meio de junho, provavelmente, se ele voltar a subir agora, ele atingiria esses patamares. Até, se a gente falar, se ele subir rápido, dá para pegar ainda esse mês, tá? Que ele deu essa pernada forte aqui atrás. Se ele voltar, fizer essa mesma pernada agora, ele vai bater os 3 mil ainda esse mês. Senão ele vai subir um pouquinho, lateralizar aqui na casa dos 2.800, voltar a subir e bater os 3 mil lá para meio de abril, que é aí onde eu já pretendo talvez fazer uma realização, esperando depois um novo pullback, para aí sim ele voltar a retestar essa zona que nós estamos hoje, tá? Que é na casa dos 2.500, 2.400, nós teríamos aí um pullback saudável para o Ethereum vir retestar esses patamares, e aí eu com certeza realizaria lucro lá no topo, ali na casa dos 3.100, para depois voltar a recomprar aqui quando ele atingir esses valores que está hoje, beleza? Agora, o meu maior objetivo, pessoal, daqui para frente para esse ano, não é voltar a fazer novos aportes em criptomoeda, tá? Eu tenho aí aproximadamente 4 mil e pouco dólares investidos em criptomoedas nesse momento, entre operações de day trade que eu faço, algumas, e operações de swing trade ou até position trade para um prazo um pouco maior, né, em carteira spot. Eu pretendo fazer aportes muito maiores agora. Posso até colocar poucas coisas se houver uma oportunidade muito boa no mercado de criptomoedas, mas se não, eu pretendo fazer aportes muito mais consistentes e maiores no mercado de ações dos Estados Unidos e na Bolsa Brasileira, tá? Eu tenho um capital que está entrando no Brasil, porque eu tenho uma casa que está alugada lá, inclusive parte desse capital é do meu pai, então ele deixa ali o dinheiro para investimento, está investindo um pouquinho, e esse capital do meu pai eu invisto em algo mais seguro, que dá uma rentabilidade, mas sem risco nenhum de perder esse dinheiro. E o outro capital que aí sobraria para mim, que são R$ 800, eu acabo investindo em algo um pouco mais arriscado, tá? Algumas vezes eu coloquei até o capital em coisas que não são tão arriscadas, por exemplo, fundo imobiliários, que vai render ali um pouquinho, que é o que eu vou fazer com o meu pai. Agora, outros que eu vou fazer em aportes vão ser em empresas de energia, saneamento básico, em coisas que podem me trazer um lucro lá na frente, que estão desvalorizadas nesse momento, tá? Inclusive tem um canal que eu sigo, pessoal, que eu super indico para você que tem interesse no mercado brasileiro e no mercado em geral, tá? Que ele tem umas dicas muito interessantes, chama Bruno OM. Vale a pena você entrar no canal dele, ele tem ali alguns insights muito bons, é um cara super dinâmico, os vídeos dele são excelentes, bem explicativos. Acho que é um canal de uma pessoa que opera no mercado financeiro já há um bom tempo, com um conteúdo bem interessante para você seguir, tá bom? Agora, eu pretendo investir mais no mercado norte-americano. Por quê, pessoal? Primeiro porque a gente tem aí uma guinada, principalmente vindo do governo do Trump, acenando para uma reindustrialização do mercado interno dos Estados Unidos. Por que aconteceu ao longo dos últimos anos? Os Estados Unidos, basicamente, parou de fabricar as coisas internamente, porque o custo já estava ficando elevado, e exportou essa fabricação para outros países, como a Indonésia, como a Índia, como a China, como o Brasil. Por quê? Porque a mão de obra desses países a mão de obra é mais barata, são países mais baratos para se fabricar. Então, por exemplo, se você for fabricar hoje um iPhone nos Estados Unidos, ele custaria, sei lá, vou chutar aqui, mas aproximadamente 2, 3 vezes, poderia chegar até 4 vezes o valor que tem o iPhone hoje, que é fabricado na China. Então, assim, quando você pergunta, poxa, filha, mas o cara fabrica um iPhone lá na casa do João, lá onde o João perdeu as botas, lá longe, e ainda assim sai mais barato? Sim, sai mais barato, porque a mão de obra lá é muito inferior. A moeda chinesa, em comparação com o dólar, é desvalorizada, então você tem ali uma maneira de investir na China, né, que foi o que a China fez ao longo dos anos, industrializando a sua indústria interna, industrializando o país para fazer esse tipo de coisa, e hoje a China é a grande indústria, uma das principais, se não a principal indústria mundial.
E o Trump vem sinalizando para poder inverter um pouquinho isso. Agora, eu acho que ele vai fazer isso de maneira manual, as pessoas indo lá no chão de fábrica e fazendo o iPhone. Não acho que vai ser esse tipo de industrialização que o Trump está falando. Mas a industrialização que eu acho que sim, os Estados Unidos está de olho e provavelmente vai acontecer, é uma industrialização utilizando 3 coisas, pessoal. Anotem aí. Não é uma dica de investimento, mas anotem aí o que eu estou falando. 3 coisas que eu vou investir e que eu tenho quase certeza que ao longo dos próximos 5, 10 anos vão ser muito fortes no mercado internacional geral, tá? Não só os Estados Unidos, mas eu acho que vão ser tecnologias que vão abraçar aí, não só hoje grandes empresas que já estão investindo nisso, mas você vai ter na sua casa e coisas do tipo. A primeira delas, robótica. A robótica não é de hoje, já é muito forte e você veja grandes empresas como a Amazon automatizando, robotizando até os seus armazéns. Então hoje você não tem muitas pessoas trabalhando nos armazéns da Amazon, você tem grandes robôs operando ali, guardando caixas, pegando produtos e só algumas pessoas para manter ali, fazer a manutenção do dia a dia, e isso baixa demais o custo operacional. Então grandes empresas vão começar a investir em robótica e você tem aí grandes empresas do mundo da robótica, já a iRobot, por exemplo, que é o que fabrica o robô Romba, acho que é o nome, Romba, acho que é Romba, bem famosa, que a Amazon inclusive quis comprar um tempo atrás e acabou melando o negócio ali, não deu certo. Eu tenho as ações da iRobot na minha carteira nesse momento, inclusive estão desvalorizadas. Então esse é o primeiro mercado que eu acho que vai crescer demais ao longo dos próximos anos, nos Estados Unidos principalmente, por causa dessa industrialização interna que os Estados Unidos querem fazer, que o Trump vem buscando. Então não acho que vai ser manual, acho que vai ser via robôs. A segunda delas, pessoal, sem dúvida nenhuma, essa já é muito forte no nosso dia a dia, inteligência artificial. E por que eu acho isso? Simplesmente porque juntando inteligência artificial com robótica, você tem um mundo perfeito. Se você tem uma industrialização muito forte internamente com robôs e inteligência artificial, que você não precisa ter pessoas trabalhando, o seu custo de fabricação despenca e você consegue alavancar os seus lucros exponencialmente. Então, sim, hoje você já tem grandes empresas investindo em inteligência artificial. Cara, você vê já no dia a dia de pessoas mudando a forma de trabalhar, utilizando o ChatGPT, utilizando o DeepSeek, utilizando, sei lá, qualquer outra plataforma que você tenha de inteligência artificial para coisas do dia a dia. E agora imagina esse tipo de operação entrando junto com robôs para fazer operações de, sei lá, cirurgias, fazer operação de fabricação de automóveis, de celular, de qualquer outra coisa. Barateia demais o custo dessas coisas. Então, e eu já vi agora notícias de grandes empresas dizendo, a Nvidia, por exemplo, que vai investir, a Apple, que vai investir muito forte no mercado interno americano nos próximos anos. Então, primeira, robótica. Segunda, inteligência artificial. E a terceira, que essa vale um vídeo exclusivo só para falar dessa tecnologia, porque afinal de contas ela também traz riscos para o mercado de criptomoedas, tá? Que é simplesmente computação quântica. Para quem não ouviu falar ainda de computação quântica, pessoal, eu vou deixar aqui só um pequeno spoiler para você o que uma computação quântica pode fazer. Deixa eu mudar até aqui, ó, para falar sobre esse mundo, porque isso envolve muito a minha área, tá? Eu trabalho na área de TI, então esse tipo de coisa me empolga, eu adoro falar sobre isso. Computação quântica, pessoal, tem um potencial, a gente já tem computadores quânticos hoje no mundo que fazem operação que um computador normal demoraria 10 mil anos, 100 mil anos para fazer, o computador quântico faz em 2, 3 minutos e até menos do que isso. Então, o potencial de processamento desses computadores é inimaginável com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, quando você começar a ter computação quântica no dia a dia das pessoas, porque, cara, acreditem vocês, o computador, quando ele surgiu lá atrás, muita gente não acreditava que ele pudesse estar no dia a dia das pessoas. Hoje você não consegue imaginar um mundo sem um computador. Em qualquer área, qualquer coisa que você for fazer, tem computação, tem alguma coisa embutida ali, ligada ao computador, internet, esse tipo de coisa. E a computação quântica, pessoal, só está engatinhando hoje. Então, sim, eu acho que nos próximos 5, 10 anos nós teremos, sim, nas residências das pessoas, computadores quânticos. E a hora que isso chegar, vai chegar com muita força. Então, juntando essas 3 coisas, robótica, inteligência artificial, computação quântica, eu acho que
que são as 3 tecnologias do futuro. E são essas 3 frentes que eu estou procurando investimento no mercado norte-americano, tá? Tem algumas delas que eu já investi, inclusive posso até mostrar para vocês aqui. Uma delas que eu acho bem interessante, tá? Que é a QBTS, essa daqui, ó, de Wave Quantum. Olha o preço que está essa ação hoje. Eu comprei ela lá na casa dos 7,70, tá? E ela valorizou aqui absurdamente, já está batendo 13 dólares a ação. Mas se a gente pegar isso aqui, pessoal, eu não acho que isso aqui está super valorizado. Ela está no seu all-time high, né, que a gente chama, ou seja, ela está nas máximas do que ela já valeu, tá? Então ela está aqui num valor absurdo. Mas se a gente traçar aqui, ó, por exemplo, uma retração, a hora que ela voltar a patamares do tipo de 8 dólares, 7 dólares ou até menos, eu com certeza pretendo fazer uma compra bem pesada desse ativo e aí já olhando a muito longo prazo, tá? É uma ação aí que eu estou muito de olho. Tem outras, tá, pessoal? Mas essa daqui é uma delas. A outra que eu tenho, acho que IRBT? Não. IBRT. Agora não vou lembrar o ticker dela, mas não tem problema. Não vou lembrar o ticker dela, mas é na área de robótica que eu também tenho na minha carteira. Bom, essas são as 3 tecnologias que eu estou de olho, tá? É isso que eu pretendo investir ao longo desse ano e ao longo do próximo ano, tá? Então, nos próximos 2 anos eu vou investir fortemente meu capital, principalmente no mercado norte-americano, voltado para essas tecnologias, tá? E não só no mercado norte-americano, a gente pode ir também para o mercado chinês, que é muito forte em robótica. Afinal de contas, a China é líder no mercado de robótica hoje no mundo em termos de tecnologia. A gente fala de tecnologia, não tem ninguém igual a China na área de robótica, tá? Então tem empresas aí até interessantes para a gente ficar de olho nos próximos anos ligado a essas 3 tecnologias para grandes investimentos. Só lembrando, não é dica de investimento, tá? Mas sugiro que você fique de olho nessas tecnologias para fazer a sua própria pesquisa e encontrar boas oportunidades para conseguir surfar essa onda lá na frente que está começando, só agora está só engatinhando. Eu acho que isso aí vai vir muito forte nos próximos anos. Beleza, pessoal? Vídeo um pouquinho longo, desculpa aí se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Deixa o gostinho, comenta aí se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma dica também, que eu estou só começando, eu comecei aí faz 4, 5 meses, ainda sou novo nesse mercado, mas já aprendi bastante coisa e pretendo aprender muito mais. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aí para aprender junto comigo e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Forte abraço para você que ficou até aqui. Tchau!